Olá turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, na aula de hoje nós vamos abordar o assunto, sobre fatoração. E galera, a fatoração ela é você escrever um número, ou uma expressão algébrica na forma de produto. Isso serve para facilitar nossos cálculos. Então a fatoração consiste em uma forma de você estar escrevendo números ou expressões algébricas na forma de produtos. Então, fatoração de números reais, vou escrever aqui um subtópico, fatoração de números reais. Gente, a fatoração de números reais, primeiramente que fatoração vem de fatores, E fatores são termos que compõem uma multiplicação. Então, você fatorar um número natural significa que você vai decompor ele em fatores, Ou seja, você vai escrever em forma de multiplicação. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 10. Pronto. E eu quero executar a fatoração aí. Então, nesse caso aqui, gente, é só a gente lembrar do mínimo múltiplo comum, que é o chamado MMC. Então, para a gente fatorar aqui, transformar em um produto, o que a gente vai fazer? O mínimo múltiplo comum dele, então, começando pelo 2, e depois do 2 vai ser o 5, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Vamos para outro exemplo. Se eu colocar 100, então o 100 vai ser o quê? O mínimo múltiplo comum, começando pelo 2. Depois eu posso fazer por 2 mais uma vez. E daí por diante agora eu vou 5. Depois 5 mais uma vez. E aí a gente pode fazer o seguinte também. Como eu tenho 2 se repetindo duas vezes, o 5 também, eu posso escrever isso aqui como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que volta para o 100. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 4 dá 100. Ou seja, você vai pegar, para você executar a fatoração aí, você vai pegar o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, se eu fosse aqui tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum de 100, eu começo aqui por 2. Vai dar 50. Dá mais uma vez por 2, que vai dar 25. Por 3 não vai, por 4 também não. Então vai ser o 5, que vai dar 5. E 5 novamente, que vai dar 1. E assim a gente faz a fatoração dos termos. Eu usei o mínimo múltiplo comum para vocês entenderem. Se eu colocasse, por exemplo, 1000, então vocês vão fazer dessa mesma forma, pegando o mínimo múltiplo comum dele até você conseguir executar a fatoração, que é você pegar esse número e decompor esse número em fatores, que são escrever em multiplicação, na forma de uma multiplicação. E avançando aí, gente, nós vamos observar a fatoração de expressões algébricas, de expressões
Fatoração de expressões algébricas, né? E essas expressões, elas têm características próprias, né? Que permite que a gente execute a fatoração entre elas, né? Ou seja, escrevê-las na forma de produto. Então, fixem bem isso na mente de vocês. Fatorar é você escrever na forma de produto, né? Que aí vocês não esquecem, né? E vamos observar como é o fator comum em evidência, né? Então, nosso subtópico aqui, fator comum em evidência. Em evidência. Então, para a gente executar, né, a gente descobrir nosso fator comum, a gente vai pegar o fator que está presente em todos os termos, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma expressão. Eu vou colocar aqui 5x mais 8x. Isso aqui é uma expressão algébrica. Então, para eu executar a fatoração, eu vou colocar o termo comum. Qual o termo comum aqui? É o x. O x aparece nos dois membros. Então, o x é meu fator comum. Então, eu vou reescrever aqui 5 mais 8 e coloco o x em evidência. Executando isso aqui, vou ter 13x, né? Que dá no mesmo aqui, mas é para vocês observarem como é que você coloca o fator comum em evidência, né? Você vai observar qual é o fator comum de cada parte e colocar em evidência. Nesse caso aqui é o x, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ax mais bx, né? Então, mesma coisa, né? Fator comum é o x. Então, isso aqui seria a mais b, né? E o x aqui em evidência. Então, dessa forma a gente descobre o fator comum, né? E a gente coloca ele em evidência. Bom, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Da página 16 tem um exemplo aí, é um exercício, né? Que por sinal eu vou passar para vocês responderem aí. Eu vou pegar aí a letra C. Então, da primeira questão, letra C. Vamos lá, eu tenho aí 40x a quinta mais 32x ao cubo menos 16 x à oitava. E no exercício ele pede para identificar o maior fator comum a todos os termos, né? Então, observa o seguinte aí. Esse 40 aqui eu posso reescrever ele como 5 vezes 8, né? Que multiplica o x elevado à quinta. O 32 eu posso reescrever como 8, que multiplica 4. E o x ao cubo. E o 16 eu posso escrever como 8 vezes 2. E o x aqui a oitava. Então, observando aí, qual é o maior fator comum entre esses termos?
Então, voltando aqui, o maior fator comum que temos aí é o 8, né? Onde ele está presente aí em todos os termos, né? Então, a resposta aqui é 8x elevado ao cubo. Né? E a gente finaliza aqui nossa aula de hoje. Né? Eu deixo com vocês aí a atividade da página 16, né? Lembrando que a gente está trabalhando agora com o módulo 2. Né? Então eu deixo aí a atividade da página 16. São 3 questões aí para vocês realizarem, tá bom? Então a gente finaliza aqui nossa aula. Até a próxima aula.